Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma grande escritora brasileira. Ela nasceu em Belo Horizonte no ano de 1946. Na década de 1970, ela migrou para o Rio de Janeiro, onde se formou em letras pela UFRJ e trabalhou como professora na rede pública na capital fluminense. Ela era a favor desses movimentos que valorizavam a cultura negra. Então entrou na literatura, no ramo da literatura, em 1990, quando começou a publicar seus contos e poemas nas suas séries de cadernos negros. Ela era uma escritora versátil, cultivava ficção, poesia e contos. E possui grandes obras, posso citar obras como Olhos d'Água, Ponce a Vivência, Becos da Memória, entre outras. A Gente Combinamos de Não Morrer é um conto que faz parte da coletânea Olhos d'Água de Conceição de Evaristo. A história se passa numa situação de tiroteio numa periferia onde Dove, personagem principal, e outros adolescentes participam. O sentimento de morte permeia durante todo esse conto. O conto se inicia nesse tiroteio, como eu havia dito, e podemos perceber que Dove estava chorando. Ele tentou colocar ali na cabeça dele, tentou dizer que ele estava chorando por causa da fumaça que saía de um montante de lixo, era a fumaça que fazia que seus olhos lacrimejassem, mas na verdade o que fazia ele chorar era o medo da morte. Aí foi quando ele sentiu o cheiro de cocaína que ele se lembrou de talco. E quando ele se lembrou de talco, ele se lembrou do filho dele, o filho que ele tinha tido, mas na verdade ele não queria que o filho tivesse nascido para que aquele filho não vivesse a realidade de drogas, de tiroteios de uma periferia. A mulher de Dove era Bica, foi com quem ele teve o filho dele. Ela falou que para ela o medo era uma espécie de coragem, já que quando o medo estava ali ela não recuava, ela avançava mais. Então era como se o medo fosse uma espécie de coragem. Aí ela se lembrou de uma brincadeira de sua mãe e se lembrou de seu irmão Hidalgo, que havia morrido por alguns traficantes, onde ele se irritava com essa brincadeira, brigava com sua mãe, e aí chegou um dia que ele foi morto por outros traficantes e só foi velado por sua mãe, sua irmã e uma fumacinha menina, que faz perceber que a vida deles ali era lixo para a sociedade. Mudando para Dona Estelinda, ela disse que para ela gostava muito de novela, não gostava de jogos de futebol, de jornal, de campanhas de conscientização, porque se formos ver a situação que se trata o conto, vamos perceber que a novela é uma forma que ela tem encontrado de fugir da realidade. Mas essa realidade que ela fugia era para a situação que ela vivia. Ela ia para uma situação totalmente diferente. Agora o foco volta para a Bica, que diz saber um pouco sobre o motivo de Hidalgo ter morrido. Ela disse que havia um código que ninguém podia quebrar, mas que Hidalgo quebrou. Ela disse que na escola que estudava havia brincadeiras inocentes, só que no meio dessas brincadeiras inocentes também havia o tráfico. Então Hidalgo resolveu participar dessa brincadeira e acabou sendo pego. Então ele entregou todo mundo que participava desse tráfico e quebrou o código. Isso desencadeou, isso gerou a morte dele. O foco volta para Dove, que sabia que a mensagem, a traição de Hidalgo tinha chegado ao chefe do morro. Só que ninguém devia saber onde ele morava e se era dentro ou fora da favela, né? Só que ele sabia. Isso nos leva a perceber que quem entregou Hidalgo foi o próprio Dove. Aí ele começou a delirar, onde ele vivia uma vida pacífica, que não havia
tiroteios, explosões, tráfico de drogas ou coisas do tipo, uma vida totalmente fora da realidade dele. Isso nos leva a pensar que ele está à beira da morte e remete à morte de Baleia, que era uma cachorra que fazia parte da obra de Graciliano Ramos, A Vidas Secas. O foco volta para Dona Esterlinda, que diz que não queria que Dove fosse esposo de Bica. Mesmo que ele fosse uma boa pessoa, ele estava envolvido nos crimes e ela não queria isso para a filha dela. Ela até diz que Bica também pensava o mesmo que ela. Voltando para a situação do tiroteio, Dove diz que sua morte já está selada, mas ele não fica aflito por causa de sua morte. Ele já sabe que aquilo vai acontecer, então ele não fica nervoso. Ele começa a relembrar mais coisas do seu passado. O foco volta novamente para Bica, que fala como ela e suas amigas faziam um pacto e como Dove fazia um pacto. O pacto de Dove era dizendo que eles não podiam morrer, assim como está no título da obra de Conceição Evaristo. Ela também diz que Dove fosse um futuro vazio, que ele poderia não voltar. Também diz que os corpos dos tiroteios deveriam estar esvaídos de sangue, ou seja, isso pode nos fazer perceber que Dove na verdade já morreu nesse tiroteio. Assim, A Gente Combinamos de Morrer é um conto muito interessante, ele requer uma boa interpretação acerca do que acontece na história e quando nós interpretamos esse conto, percebemos que na verdade ele retrata a vida de jovens brasileiros ou jovens que vinham de outros países. Mas se fôssemos olhar para o Brasil, perceberíamos que essa é a vida de alguns jovens que vivem nas favelas brasileiras. Então não é algo fictício, é algo real, é algo que acontece. Basta nós pesquisarmos, veremos que isso realmente acontece. Então é um conto muito interessante, com uma boa interpretação e também não é fictício, então eu daria uma nota de 8 de 10, um conto muito bom.